para a gente, para quem está assistindo a gente, por gentileza, qual é o poder, então, do presidente? A gente já entendeu que o presidente não tem tanto poder assim e que tem esse cargo de líder supremo. Qual é essa diferença e como é que seguia esse presidente específico? Qual era, então, o lado dele? Você disse que ele era um extremista, mas extremista para que lado? É assim, ó, o Irã ele tem um sistema político, como eu disse, que ele mistura ali alguns elementos de teocracia e de democracia. Então existem duas figuras principais no sistema político iraniano. Uma delas é o Supremo Líder, que ele é a autoridade política e religiosa de mais alto escalão no país. É uma posição que foi estabelecida no final da década de 70, na Revolução Islâmica, e ele tem vários poderes sobre todos os outros ramos do governo. Então, militar, na mídia, até mesmo no judiciário, existe um comitê que é feito para avaliar e dar o aval para quando há para as eleições que ocorrem no país. E dos 12 membros que fazem parte desse comitê, 6 dele, por exemplo, são indicados pelo Supremo Líder. Então, isso mostra o poder que esse Supremo Líder tem, inclusive nas eleições do país. Ele é uma pessoa que tem autoridade para definir as políticas, para declarar uma guerra, para indicar ou nomear funcionários importantes, como chefe do judiciário, das Forças Armadas, etc. E o presidente já não. O presidente ele é o chefe do governo e ele ocupa como se fosse aí uma figura de segundo funcionário mais importante do país. Ele tem aquelas funções mais administrativas do executivo, então funções mais do dia a dia. Ele tem sim bastante autoridade também, ele pode propor legislação no parlamento, ele pode assinar tratados, ele pode escolher os membros de gabinete. O vice-presidente que agora assume interinamente no seu lugar, ele é uma pessoa que foi indicada pelo presidente de forma direta. Então, essas são as principais diferenças. O Raisi, ele era uma pessoa altamente polêmica, porque ele já tentou ser presidente no passado, disputou as eleições em 2017, acabou não vencendo, em parte também por conta de uma fama que ele tem no país. E que fama que é essa? Porque ele, como tem um passado no judiciário iraniano, ele participou no final da década de 80 de julgamentos que julgavam pessoas que participaram da guerra Irã-Iraque. Então, ele acabou, nessa função do judiciário que ele tinha, condenando muitas pessoas à morte. Então, depois ele assumiu, teve um papel mais central ainda na justiça do país e continuou com esse regime repressivo de prender, condenar à morte dissidentes políticos, de defender aí, punir, violar bastante os direitos humanos na história do país. E como presidente, ele tem sido impopular desde 2021, quando ele foi eleito com 62% dos votos, apesar da abstenção ter sido bastante baixa nas eleições, mas ele foi eleito e sofreu muitos protestos, principalmente a partir de 2022, do momento em que acontece a morte da Mahsa Amini, que é uma moça na casa dos seus 20 anos, que foi presa pela polícia da moralidade no Irã, porque não usou o hijab, que é aquele véu islâmico, da maneira como o governo achava que deveria ser usado. Então, isso causou muitos protestos pelo país, o que levou à prisão de mais de 20 mil pessoas, 500 foram mortos por conta desses protestos como forma de repressão. Então, ele era uma figura bastante repressiva e que, paralelo a tudo isso, ainda não conseguia fazer com que o país tivesse um desempenho econômico positivo. Então, esse era o contexto. Se ele era considerado uma figura ou um sucessor possível para o Supremo Líder, era justamente pelo fato dele não ameaçar, por exemplo, por ele ter um papel mais fraco, mais representativo e permitir, por exemplo, que a Guarda Revolucionária Islâmica passasse a ter um papel de maior importância. Ele, como Supremo Líder, ele ia permitir, talvez, que o poder fluísse mais para outros campos do governo. Então, era por isso até que ele era considerado um possível sucessor.